O vídeo de hoje é sobre um tema que já chama minha atenção há alguns anos e que sempre me deixa intrigado, né? O que pode fazer uma pessoa normal se tornar um extremista e defender ditaduras? O que pode fazer alguém entrar num estado psicológico que a torne capaz de defender as piores atrocidades e se juntar a grupos violentos? Claro que existem muitos filósofos, pesquisadores de diversas áreas que já mergulharam nesse tema, mas eu pretendo trazer aqui uma reflexão rápida conectando três livros que abordam momentos diferentes dessa, digamos, transformação ou conversão de um cidadão comum em um extremista. O primeiro deles é O Homem Revoltado, do filósofo francês Albert Camus. Um dos temas centrais de toda a obra do Camus é a noção de que o ser humano está sempre lidando com o absurdo da existência, ou seja, com a sensação da falta de sentido, da falta de significado, da falta de um porquê. Ele trabalha com isso, por exemplo, num outro livro, O Estrangeiro, em que o protagonista Meursault vive de uma forma apática diante dessa falta de sentido, né? Para ele nada parece importar, tudo é indiferente, tudo é tanto faz. E essa postura é algo que choca a sociedade em torno dele e acaba determinando o destino dele. Em O Homem Revoltado, que é um ensaio filosófico, o Camus reflete sobre a reação que uma pessoa pode ter ao se deparar com essa sensação de falta de sentido, que é justamente a revolta. E o Camus não vê esse sentimento de revolta como algo necessariamente negativo, mas ele acredita que isso depende muito da forma como cada um lida com ele. Algumas pessoas podem tomar a revolta como um ponto de partida para reverter uma situação ruim ou para combater uma situação de injustiça. A revolta, então, é a recusa de observar passivamente uma condição que é inaceitável. O problema é que também existem pessoas em que essa revolta se converte em um desejo de destruição. Eu pretendo em breve começar a trazer resenhas de livros aqui e com certeza O Homem Revoltado estará nessa lista, mas por enquanto eu peguei só um trechinho dele para a gente pensar. O sentimento do absurdo, quando dele se pretende em primeiro lugar tirar uma regra de ação, torna o crime de morte pelo menos indiferente. Se não se acredita em nada, se nada faz sentido e se não podemos afirmar nenhum valor, tudo é possível e nada tem importância. Não há pró nem contra, o assassino não está certo nem errado. Se nada é verdadeiro ou falso, bom ou mal, a regra será mostrar-se o mais eficaz, quer dizer, o mais forte. Ou seja, se não tem valores considerados universais, para que ficar preso neles, né? Nessa situação, o importante é dominar, não importa de que jeito. É um niilismo, um relativismo extremo que está muito presente no nosso tempo, inclusive em filosofias políticas que circulam por aí nas universidades, né? Mas olha só, o Camus publicou esse livro aqui em 51, logo depois da Segunda Guerra e com a União Soviética no auge. E nesse livro ele bate pesado na União Soviética, no totalitarismo, na ideia de revolução, no marxismo. E aí é claro que ele comprou uma briga enorme com toda a esquerda da época que exaltava os soviéticos, né? E esse livro acabou causando o fim da amizade dele com Sartre, que é uma briga bem famosa. Bom, o ponto é que as pessoas que são tomadas por essa revolta sem limites se tornam alvos fáceis para discursos extremos, discursos que justificam o uso da violência de forma desmedida. E quando a gente fala de discurso, a gente fala de linguagem. Isso me leva ao segundo livro que eu vou citar aqui, Cultos, a linguagem secreta do fanatismo, da jornalista Amanda Montel. Aqui ela vai fazer um estudo dos mecanismos que são usados para manipular pessoas, para fazer com que essas pessoas se juntem ao grupo e continuem nele, mesmo que seja um grupo tóxico ou perigoso, como uma seita. O curioso é que esses mesmos mecanismos também são usados para propósitos bem inofensivos, né? Ela dá até alguns exemplos, e um deles é uma academia de CrossFit, mas também tem exemplos de seitas religiosas, como a cientologia, marketing multinível, que são os famosos esquemas de pirâmide, né? Enfim, ela não entra tanto nos grupos políticos, até porque é um vespeiro, né? Mas fica muito evidente que a mesma lógica se aplica a grupos políticos extremistas que desenvolvem mecanismos de linguagem para atrair e manter seguidores e fazer com que se comportem como membros de seitas mesmo. Para atrair, eles exploram sentimentos que qualquer pessoa pode ter e que ficam mais fortes naqueles que são tomados pela revolta. Vontade de se sentir especial, desejo de fazer parte de algo importante, busca de conexão,
busca por propósito existencial, busca por identidade. Então olha só que interessante, toda seita entrega exatamente o que falta para aquela pessoa revoltada: sentido, propósito e senso de comunidade. Se antes o indivíduo se sentia sem rumo, agora ele passa a ter um objetivo para cumprir e pessoas que supostamente estão na mesma direção e admiram essa pessoa por ser útil. Tá, mas qual é o papel da linguagem nisso tudo? Bom, os mecanismos de linguagem adicionam uma carga emocional nas experiências que o indivíduo tem com aquele grupo. Se antes ele se sentia abandonado, agora ele se sente acolhido. Se antes ele se sentia injustiçado, agora ele sente que ele pode virar o jogo com a ajuda do grupo. Eu vou listar aqui algumas práticas comuns desses grupos e eu te convido a pensar sobre elas. Eu tenho certeza que você vai conseguir identificar algum grupo nos dias de hoje que faz exatamente isso aqui: inventar novas palavras, alterar o significado de palavras já existentes, usar palavras de ordem, cânticos e mantras, usar apelidos e rótulos para vilanizar grupos inimigos. Todas essas práticas são aplicadas para adequar a linguagem do grupo e dizer exatamente o que o indivíduo vulnerável quer ouvir. E depois continua-se usando aquela linguagem para que ele tenha medo de sair do grupo e medo até de se relacionar com qualquer pessoa fora. E por que esse medo? Porque a pessoa dentro do grupo, ela não quer perder o que ela acredita ter conquistado, ela não quer ser abandonada de novo, ela não quer ser vista como uma traidora. E ela quer fazer parte de um grupo vencedor. Em tempos de polarização política, tudo isso soa muito familiar, né? Então até agora a gente viu por que uma pessoa fica vulnerável ao extremismo e como os grupos extremistas podem explorar essa vulnerabilidade. A gente também viu que, estando dentro do grupo, a pessoa vai desenvolvendo um medo de sair dele. Agora a gente vai ver como que se dá esse aprisionamento. E para falar disso, eu vou usar esse outro livro aqui, Mente Cativa, do escritor lituano Czesław Miłosz. Ele também foi publicado em 51, logo depois da Segunda Guerra, quando a União Soviética estava no auge. O Miłosz faz uma reflexão sobre por que artistas e intelectuais chegaram a abrir mão da própria liberdade de pensamento e criação para continuar defendendo o stalinismo. O Miłosz vivia na Polônia. Ele vivenciou primeiro o domínio dos alemães e depois o dos soviéticos. Ele conta histórias de intelectuais da Polônia que simplesmente se renderam aos soviéticos, que abraçaram as ideias totalitárias de uma forma incondicional. E a pergunta que ele faz basicamente é: como alguém pode aceitar esse terror totalitário? Ou seja, como uma pessoa, mesmo sendo altamente instruída, pode aceitar viver numa ditadura esperando a chegada de um mundo melhor que nunca vem? É esse o fenômeno da mente cativa, a pessoa realmente abrir mão de pensar por conta própria e aderir ao pensamento totalitário. Só que ele não fala só dos outros, ele fala também de si mesmo. Ele assume que, mesmo sem ser um adepto do comunismo soviético, ele acabou se adaptando àquela situação de dominação, pelo menos por um tempo. Eu separei alguns trechos do livro e eu gostaria que vocês notassem como eles se encaixam em vários elementos que eu citei do livro anterior, das ferramentas de manipulação e ferramentas de coerção que as seitas utilizam. Ele começa explicando que ele poderia ter saído da Polônia e vivido exilado em outro país, mas ele resolveu não fazer isso. Olha só a explicação. Durante esses anos tive a sensação de ser um homem que podia se movimentar livremente, mas que arrastava atrás de si uma longa corrente que o confinava a um único lugar. Essa corrente era parte de natureza externa, mas também estava dentro de mim. Como eu era poeta, somente em meu país eu tinha meu público e somente lá podia publicar as minhas obras. A corrente também era interna. Há pessoas que conseguem suportar o exílio muito bem, outras o sentem como um grande infortúnio, estão dispostas a ceder muito num acordo apenas para não perderem sua pátria. Além disso, é importante ter em conta a força com que o jogo atrai um homem. Como muitas pessoas na Europa Oriental, eu estava envolvido no jogo. Esse jogo, uma vez que não é isento de perigos, desenvolve a solidariedade entre aqueles que o jogam. Comigo também foi assim. Eu me sentia solidário com meus amigos em Varsóvia e o ato de rompimento parecia-me desleal. Depois ele fala sobre como o comunismo soviético fazia os artistas exaltarem a revolução em todas as suas obras, né? Era uma corrente chamada realismo socialista. E aí tem um detalhe importante: quem seguia à risca essa corrente tinha privilégios. Olha só. No meu país exigiu-se que os escritores e artistas reconhecessem sem reservas o realismo socialista. Isso era o mesmo que exigir deles 100% de ortodoxia filosófica,
percebi surpreso que eu não era capaz de fazê-lo. A posição do escritor nas democracias populares é muito boa. Lá o escritor pode se dedicar apenas ao trabalho literário, que lhe traz rendimentos pelo menos iguais aos salários dos mais altos dignitários. No entanto, o preço que ele tem que pagar por essa vida materialmente livre de preocupações é, na minha opinião, um pouco alto demais. Eu estava disposto a fechar os olhos para muitos fatos hediondos, desde que fosse permitido me ocupar com a métrica do poema e traduzir Shakespeare em paz. E ao longo do livro, Milós conta histórias de outros artistas e intelectuais que aderiram aos soviéticos justamente por essa vantagem material de ter uma renda garantida sem ter que trabalhar com outra coisa, né? Ou ter um cargo importante em algum órgão estatal, mesmo que isso custasse a liberdade de pensar. Mas ainda tem mais. Lá no começo eu falei do Camus e da noção de absurdo, que é a origem do sentimento de revolta. Depois eu falei sobre as seitas e como elas usam a necessidade humana de se sentir parte de algo importante. Esses elementos aparecem na análise do Milós. Nesse trecho aqui, ele vai descrever o desejo que fazia o intelectual aderir ao comunismo soviético. Olha só. Que surja um novo homem que não ceda, mas que transforme o mundo e os pensamentos em escala global e crie sua própria formação histórica em vez de ser escravo da história. Somente assim o absurdo de sua existência fisiológica poderá ser redimido. É preciso usar a força e, por meio do sofrimento, obrigá-lo a compreender. Agora um outro ponto que é o aprisionamento, o medo que a pessoa tem de sair da seita. Isso é resultado de um condicionamento ideológico e o Milós fala sobre isso. Sua característica é o medo de pensar por conta própria, e não apenas porque não queira chegar a conclusões perigosas, não. É o medo da esterilidade, do que o Marx chamou de miséria da filosofia. É uma questão que ele coloca a si mesmo. É possível raciocinar corretamente e escrever bem se não se segue a única corrente que é real, isto é, que tem vitalidade por estar em harmonia com o movimento da realidade ou com as leis da história? Ou seja, mesmo quando o intelectual se sente desconfortável com o pensamento totalitário, ele tem medo de contrariar porque todo o entorno dele só aceita aquele pensamento, como se não houvesse nada fora, como se não fosse possível pensar de outro jeito, como se qualquer outra filosofia fosse inútil. É uma prisão ideológica, mas também existe uma compensação por isso. A compensação de todos os males é a certeza de pertencer ao novo mundo, que é vitorioso, embora não seja um mundo nem tão confortável, nem tão alegre como seria de se esperar da sua propaganda. O sistema do materialismo dialético uniu a todos, e a filosofia, ou seja, a dialética, ganhou outra vez influência na vida e passou a ser tratado tão seriamente quanto o saber e a habilidade de que dependem o pão e o leite para as crianças, a própria prosperidade e a segurança. O intelectual se tornou de novo útil. Ele, que até então se dedicava a pensar e escrever em seu tempo livre do trabalho remunerado no banco ou nos correios, ganhou um lugar na terra, foi reabilitado junto à sociedade. Então o Milós identifica que os intelectuais se rendiam ao totalitarismo pela vantagem material, mas também pelo senso de pertencimento e pelo senso de utilidade. Dessa forma, com as ideias desses 3 livros, nós temos a descrição da jornada de pessoas desiludidas com o mundo, que encontram sentido nas promessas de uma seita e acabam aprisionadas nessa seita. É o nascimento de um extremista. E mesmo quando ele descobre os problemas da seita, ele não sai, seja porque dá dinheiro, dá prestígio, ou porque ele finalmente sente que está fazendo algo importante para mudar o mundo. E é claro que eu recomendo demais os 3 livros, eles têm muito mais do que eu pude trazer nesse vídeo. Então, se a temática te interessa, pode ter certeza que você vai aproveitar muito, e eu pretendo trazer em breve resenhas de cada um deles separadamente. Um abraço e até a próxima!